Eu sou o Matheus e eu vou explicar para vocês a função par. A função ela vai ser par quando f de menos x for igual a f de x. Então eu trouxe aqui uma função pra gente, f de x igual a x ao quadrado menos 3. Eu quero descobrir quanto é que vale o f de 3. E eu estou dizendo que uma função é par. Então a gente vai fazer assim agora, ó. F de 3 é igual a... Aqui no f de 3, esse aqui vale o x. Então na função a gente substitui esse x pelo número que a gente está procurando. Nesse caso, vai ser x ao quadrado, que no caso seria 3 ao quadrado, que é 9, menos 3. 9 menos 3 resulta em 6. Como eu estou dizendo para vocês que isso é uma função par, então o f de menos 3 tem que dar 6 também. Então vamos lá. Menos 3 ao quadrado é 9 também. Por quê? Porque menos 3 ao quadrado seria menos 3 vezes menos 3. E menos com menos dá mais. Então seria 9 também, menos 3. Isso resulta em 6. Então na função par a gente pode observar que os domínios, por mais que eles sejam um negativo e um positivo, eles sempre vão dar no mesmo resultado. Agora a gente vai ver isso num gráfico. Bom, no gráfico a gente pode observar aqui, ó, que a função par é simétrica em relação ao eixo y. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai ser espelhada. Então se a gente tiver aqui no nosso eixo y, no nosso eixo x, no nosso eixo y, digamos que nós temos aqui um 5. E no nosso eixo x a gente tem um 3, por exemplo, a gente vai ter do outro lado o mesmo 5 e um menos 3, porque é espelhado. Do 0 até o 3 do lado direito foram 3 casas. Como ela é simétrica, para a esquerda vai ser a mesma coisa, vai ser 3 casas andadas. Então suponhamos que seja mais ou menos aqui, menos 3. O gráfico da função par vai ser a ligação do eixo y com o eixo x de um lado e simetricamente do outro lado também. Esse é o gráfico da função par. É importante a gente lembrar que a função ela vai ser par quando o expoente for par também, tá bom? Então se o expoente for 2, 4, 6, 8, 10, a função vai ser par. Agora, quando o expoente for ímpar, a função vai deixar de ser par e vai tomar um outro rumo. Então, expoente par, a função é par. Quando o expoente for ímpar, ela não é par. Então, aqui vamos falar agora sobre função ímpar. Ela, tecnicamente, o conceito dela seria domínios opostos, x menos x, resultam em imagens opostas. Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x, tá? Vamos para o primeiro exemplo, que seria f de x igual a 3x ao cubo, tá? Eu vou usar como exemplo o 2 e o menos 2, tá? Então, vamos comigo aqui? Eu vou fazer 3 vezes 2 ao cubo. E daí eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? 8 vezes 3. 8 vezes 3 é igual a 24. Tá? Então aqui nós temos 24. Agora vamos para menos 2, tá? 3 vezes, vou botar abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, ao cubo, me desculpe aqui, ao cubo, tá? Então, menos 2 vezes menos 2, sinais iguais resultam em sinais positivos. Então, 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, sinais diferentes, negativo. Então vai dar menos 8. 3 vezes, abre parênteses, menos 8. 3 vezes menos 8, sinais diferentes, então vai dar negativo. Menos 24. Aqui, a gente consegue perceber que domínios opostos, como eu relatei antes, resultam em imagens opostas. Ok? Agora, vamos para um gráfico, tá? Vamos resolver essa formulazinha aqui, que para exemplo, para colocar no gráfico, eu vou usar o 1 e o menos 1. Botando 1, eu vou botar 1 ao cubo mais 1, correto? Então agora eu vou botar 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 mais 1 igual a 2. Agora, para menos 1, tá?
Menos 1 vezes menos 1, positivo, sinais iguais, né? E agora 1 vezes menos 1, sinais diferentes, negativo. Então vai ser menos 1, menos 1. Já que a fórmula aqui é x, tá? Isso é diferente, que pode se confundir isso aqui, tá? Então, já que ele é mais, eu vou continuar com mais aqui, só que eu vou abrir parênteses. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 1 vezes mais menos 1, que é igual a menos 2. De novo, domínios opostos resultam... me desculpe, eu coloquei aqui. Domínios opostos resultam em imagens opostas. Agora para o gráfico. Deixa eu puxar uma réguazinha aqui. E agora vai dar, deixa eu vir para cá, que eu acho que fica mais simples. Fica mais fácil vocês verem. Domínios 1 e menos 1. Aqui e aqui. O domínio do 1, a imagem do 1 vai ser 2. 1, 2, aqui, mais ou menos. E a do menos 1 vai ser menos 2. Ok. E agora vamos passar na reta. Vai ser mais ou menos isso aqui, tá? De novo, no gráfico, vai dar para ver que domínios opostos, menos 1 e 1, vão resultar em imagens opostas. 2 e menos 2. Aqui, menos 2, 2, menos 1 e 1. Isso aí. Como vimos anteriormente, existem funções pares e funções ímpares, mas também existem aquelas funções que não se encaixam em nenhuma das duas, que são chamadas de função sem paridade, que é quando os domínios opostos resultam em imagens totalmente diferentes, que não são nem opostas uma da outra e nem iguais. Aqui eu vou estar dando um exemplo da função f de x igual a x ao cubo menos 1. E eu vou estar usando f como 3 e menos 3. Na primeira daí vamos ter 3 ao cubo menos 1, que daí vai ser 3 ao cubo é 27, 27 menos 1, 26. E na outra aqui vamos ter menos 3 ao cubo menos 1. Menos 3 ao cubo é menos 27. Menos 27 menos 1, vamos ter aqui 28. E que, como eu havia dito anteriormente, domínios opostos resultaram em imagens totalmente diferentes. Agora vamos usar outro exemplo aqui. Agora para a função a gente tem 2x ao cubo mais 2. E eu vou estar usando 2 e o menos 2. Que daí vai ficar aqui 2 vezes 2 ao cubo, que vai ser 8, mais 2. Que vai ser 16, vai dar 18. E aqui, usando menos 2, que deve ficar 2. Menos 2 ao cubo vai estar dando menos 8, mais 2, que vai ficar menos 16 mais 2, menos 14. E agora eu vou estar demonstrando esse exemplo em um gráfico. Como eu usei 2 e menos 2, aqui, usando esse aqui como 2, esse aqui como menos 2, 18 aqui, 18 menos 2 e 2 aqui, e o menos 2 no 14, que é aqui. E a gente pode estar usando aqui. E aqui a gente pode perceber pelo gráfico que, como eu disse no exemplo anterior, domínios opostos resultam em imagens diferentes, porque essa aqui deu 18 e aqui dá menos 14. Tá. Agora vamos ver a parte de função par, ímpar e sem paridade dentro dos polinômios. Tá. Para eu conseguir explicar isso, eu vou usar 3 exemplos. Na primeira função, de f de x igual a x elevado na 12ª potência, mais x elevado na 9ª potência, mais x elevado na 10ª potência. Podemos observar que o 12 é um número par, o 9 é o ímpar e o 10 é o número par. Quando a gente tem uma função em que os números que estão sendo elevados
não são nem todos pares e nem todos ímpares, a gente diz que isso aqui é uma função sem paridade. Graças aos expoentes. No exemplo de baixo, a gente vai ver que f de x igual a x na 1, não está aparecendo, mas está aqui, 1, mais x ao cubo, mais x elevado na 19ª potência. Aqui a gente consegue ver que todos os x estão sendo elevados por números ímpares. Então esse aqui é um número ímpar. Como já foi falado, graças aos expoentes. E no de baixo, x elevado ao quadrado, x mais x elevado na 4ª potência, mais x elevado na 6ª potência. Aqui a gente consegue observar que todos os números sendo elevados são pares. Então essa aqui é uma função par. Ok, agora vamos para uma função, tá? Uma função, me desculpe. Um exercício. Vamos ao exercício número 1. A função f de x é igual a 5x ao quadrado menos 1 é uma função, letra A, par, ímpar ou sem paridade. Para mim conseguir dizer qual que ela é, eu vou trocar esses números por, como é que se diz? Por domínios opostos, tá? Então eu vou usar aqui 2 e menos 2. Eu diria que são domínios mais simples de conseguir resolver. Então eu vou mudar aqui, tá? F de 2 é igual a 5 vezes 2 ao quadrado menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 1 igual a 19. Sabemos que quando isso aqui for 2, meu domínio for 2, minha imagem é 19. Vamos ver agora com menos 2. F de menos 2 é igual a 5 vezes, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses ao quadrado, menos 1. Ok. Menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Já que os sinais são iguais. Então fica mais 5 vezes 4 menos 1. 5 vezes 4 é igual a 20. 20 menos 1 igual a 19. Isso. O que a gente sabe com isso? Que quando os domínios forem opostos, as imagens são iguais. E qual deles que é isso? Função par. Agora vamos para o exercício 2. Dadas as informações dos gráficos abaixo, identifique se é uma função par, ímpar ou sem paridade. Vou, por exemplo, para o primeiro, a letra A do segundo exercício. A gente consegue observar que esse gráfico aqui, ele nos dá informações em que quando o domínio for 2, a minha imagem vai ser 2. E quando eu pegar meu domínio oposto, que seria o menos 2, a minha imagem também vai ser oposta. Então, ela vai ser menos 2. O único exemplo que temos isso, o único exemplo de função entre essas três, que consegue pegar esses critérios, é a função ímpar. Que é ela que diz que os domínios opostos resultam em imagens opostas. Agora vamos para a B. A B, ela me diz que quando o domínio for 2, ou menos 2, minha imagem vai ser 1. Então a gente consegue observar que o único entre esses três em que me diz que quando os domínios forem iguais, a imagem, os domínios opostos, me desculpe, os domínios opostos, a imagem é igual, é o par. E no último exemplo, ele nos diz que quando o domínio ele for menos 2 ou menos 5, a minha imagem vai ser 0. Então ele não é espelhado, podemos dizer assim, que nem o par, e ele não está me dizendo que os domínios opostos são imagens opostas. Então esse aqui vai ser um gráfico sem paridade. Agora, dentro dos diagramas. Eu usei dois exemplos aqui, e um deles ele possui contradomínios opostos, que seriam o -4 e o 4, com contradomínios diferentes, em que o -4
possui o 1 como contradomínio e o 4 possui o menos 5 como contradomínio. Isso acontece a mesma coisa com o menos 7 e o 7. O menos 7 possui o 2 como contradomínio e o 7 possui o 6 como contradomínio. Então, a gente pode afirmar que essa função aqui vai ser uma função sem paridade, já que os domínios opostos não possuem contradomínios iguais ou contradomínios opostos, tá? Então, é uma função sem paridade. Já, agora, nesse outro exemplo aqui, a gente vai observar que os nossos domínios opostos possuem um único contradomínio. O menos 1 possui o 3 e o 1 possui o 3. Isso também acontece a mesma coisa com o menos 2 e o 2, que também são domínios opostos. O menos 2 está possuindo o 2 como contradomínio e o 2 possui. Então, a gente pode dizer que essa função aqui ela vai ser uma função par, já que os domínios opostos possuem um domínio apenas, um contradomínio apenas. Isso aí. Tem flick no meu flop, tem bricks no meu chase, tem claques no meu race, tem cookies on my chase. Ela gosta do meu rings, ela pira no meu trins, ela gosta de tomar creams com chácara clappings. Tem flick no meu flop.